Nossas boas-vindas ao primeiro módulo da Academia Istmus. Eu sou Elton Quitolina e esta é a introdução à distribuição 5.0. Todos nós temos ouvido falar cada vez mais da indústria 4.0, da web 4.0, e de fato estamos já vivendo a indústria e a web 4.0. São etapas da evolução tecnológica dessas áreas. Mas será que a distribuição também já está nesse mesmo nível? Para a gente responder essa pergunta, vamos utilizar um mapa esquemático e traçar uma comparação entre a indústria, a web e a distribuição dos níveis 1.0 até 5.0 e aproveitar para repassar as características principais de cada uma dessas etapas. Vamos começar pela web 1.0. Se a gente voltasse lá para a metade da década de 1990, nos inícios da internet comercial, nós encontraríamos sites extremamente simples, muito básicos, rudimentares até, em que o conteúdo era entregue pronto, estático, unilateral. O primeiro grande avanço em termos de conteúdo na internet veio com a revolução 2.0 da web, que é a chamada web social, a web interativa. Nessa etapa, os internautas já conseguiam editar conteúdo, compartilhar, criar conteúdo próprio, interagir entre eles através de bate-papos, as primeiras redes sociais, fóruns, blogs e assim por diante. Essa evolução da inteligência artificial, dos algoritmos, vai avançando até que a gente chegou à etapa 3.0 da web, que é a chamada web semântica, ou seja, aqueles algoritmos que são capazes de entender melhor quem é o internauta que está ali navegando. Então nós temos como resultado disso sugestões melhores nos resultados de buscas, produtos mais bem recomendados nas lojas virtuais, anúncios mais personalizados e assim por diante. Essa evolução da inteligência artificial, ela começa também a crescer à medida que a própria infraestrutura física da internet vai evoluindo cada vez mais rápido. Então nós temos conexões melhores, com velocidades cada vez mais altas e latência cada vez mais baixa, temos computação em nuvem, temos inteligência artificial, internet das coisas e chegamos ao nível 4.0, que é a web inteligente, quase autônoma, justamente por conta dessa evolução, tanto da parte física quanto do software. Tanto é que nós temos agora uma internet que praticamente é uma fusão entre o mundo virtual e o mundo físico. Isso permite carros autônomos, máquinas que monitoram o próprio funcionamento e se autoconsertam e assim por diante. Essa fase 4.0 da web é bastante coincidente com a indústria 4.0, mas antes disso vamos falar um pouquinho da indústria 1.0. Lá atrás, quando começou a industrialização, ela se deveu, o surgimento da indústria se deveu ao surgimento dos motores, do motor a vapor. Aí começa a mecanização e a substituição da manufatura pela indústria propriamente dita. Isso continua evoluindo até o surgimento da eletrificação, que dá início à indústria 2.0, permitindo linhas de montagem mais eficazes e que vão continuar evoluindo até o nível 3.0 da indústria com a informatização e a automação. Isso vai permitir o uso de robôs, de máquinas mais sofisticadas, mais inteligentes, que permitem customizar melhor os resultados da indústria, os produtos da indústria para o consumidor. Isso coincide com a etapa 3.0 da internet, que também é muito focada na customização da experiência do usuário. E essa coincidência entre internet e indústria se torna mais óbvia ainda, quase gritante agora com a indústria 4.0, que praticamente se baseia na internet, em conexões de altíssima velocidade, baixa latência, Big Data, internet das coisas, computação em nuvem, por aí afora. E no caso da distribuição, como é que estão sendo essas etapas evolutivas? A distribuição 1.0, assim como na web e na indústria, é unilateral. Uma distribuidora manda o seu representante comercial presencialmente bater na porta dos clientes varejistas com um catálogo impresso. Esse praticamente é o único canal de relacionamento comercial da distribuidora.
Já no nível 2.0 começa uma semi-digitalização. Começamos então a ter sistemas padronizados dentro da distribuidora, como o ERP, o Força de Vendas, o CRM, etc. No nível 3.0 da distribuição, começamos a ter uma verdadeira presença digital, uma presença online da distribuidora, proporcionando uma experiência mais customizada para os seus clientes varejistas. Por exemplo, venda online de produtos, mas também prestação online de serviços, especialmente o autosserviço financeiro. Finalmente, no nível da distribuição 4.0, assim como acontece na Web 4.0 e na Indústria 4.0, temos a fusão entre o mundo físico e o mundo digital, com uma integração cada vez mais sofisticada e completa entre as plataformas utilizadas pela distribuidora. Integração entre canal e-commerce, ERP, WMS, BI, força de vendas, CRM, etc. Depois que a revolução 4.0 estiver completa, qual é o papel que vai sobrar para o ser humano? O nível 5.0 tem o objetivo justamente de reequilibrar e otimizar a relação entre as pessoas e a tecnologia. O nível 4.0 é totalmente focado em estabelecer uma ampla base tecnológica integrada. Estamos falando tanto de infraestrutura física quanto de software, computação em nuvem, conexão 5G, 6G, capacidade de processamento de Big Data, inteligência artificial, internet das coisas, conexão entre múltiplas plataformas que dialogam entre si, etc. O fato é que a tecnologia não está de brincadeira. Nós vimos no final de 2021 as primeiras voltinhas turísticas de espaçonaves, e não só de uma empresa privada, mas de 3. Falando em voos, a nossa Embraer, aqui no Brasil, além de produzir aviões, também pretende começar a produzir carros voadores urbanos. E falando em tráfego aéreo, as agências de controle agora têm que se preocupar não somente com aviões e helicópteros, mas também com drones que entregam comida na porta das casas, por exemplo. Temos visto também uma disputa entre os 2 homens mais ricos do mundo por inovação tecnológica. O dono da Amazon anunciou no começo desse ano um investimento bilionário em uma startup que pretende impedir o envelhecimento humano geneticamente. E o dono da Tesla anunciou chips de implantação cerebral em pessoas para tratar a paralisia, o mal de Alzheimer, mas talvez também armazenar as nossas memórias em servidores na nuvem, o que possibilitaria, quem sabe no futuro, transplantes de mentes para outros corpos. Toda essa inovação só está sendo possível graças a essa base tecnológica integrada que é proporcionada pela tecnologia 4.0, na web, na indústria. Mas, depois de tanto foco na inovação tecnológica, é necessário voltar o foco ao ser humano, ao aprimoramento do ser humano nas dimensões individual, familiar, social, profissional. Existem talentos humanos que não são substituíveis pela tecnologia. A tecnologia vai substituir trabalhos braçais, trabalhos repetitivos, mas não vai substituir o talento essencialmente humano, por exemplo, para o relacionamento com outros seres humanos. E isso afeta diretamente as vendas, por exemplo. As vendas não são só um processo de realizar pedidos online. As vendas são um processo de relacionamento, de confiança, de empatia, de parceria, de colaboratividade, de comunhão de valores, de propósito em comum, de identificação entre parceiros comerciais. Isso abre as portas para a distribuição 5.0 no sentido de equilibrar pessoas e tecnologia, não uma substituindo a outra, mas as duas se complementando e otimizando uma
a outra. Quais são, por exemplo, os problemas mais clássicos de desequilíbrio entre pessoas e tecnologias no mundo da distribuição? Vamos citar 2 exemplos. No caso dos RCAs, dos vendedores, é muito comum que alguns deles, ou muitos deles, tenham medo do e-commerce porque acham que o e-commerce vai roubar a comissão deles, vai roubar futuramente o próprio trabalho deles, quando na verdade o e-commerce poderia ser uma ferramenta para incrementar gigantescamente os resultados de vendas desses RCAs. No caso dos diretores comerciais, é muito comum também essa tendência a querer separar RCAs, vendedores por um lado, com o apoio do call center talvez, e por outro lado, o canal de vendas online, como se fossem 2 coisas completamente segregadas, fragmentadas, em vez de uma contribuir com a outra. Nesse sentido, eles acabam enxergando erroneamente o canal de vendas online como se fosse uma venda substitutiva, quando na realidade é uma venda incremental. A causa não é a desconfiança da tecnologia, é a desconfiança do ser humano. Infelizmente é muito frequente que algumas distribuidoras nos confessem o seguinte: olha só, eu quero implantar o canal online, eu entendo que é muito importante, eu preciso disso, os clientes nos pedem isso, mas a gente não está preparado. Não temos pessoas, nossa equipe não é qualificada para isso, nossa diretoria é resistente a mudanças, os nossos RCAs vão boicotar, o nosso cliente é muito simplório, ele não vai saber usar isso aí. O nosso comercial não quer pagar comissão para RCA em cima de vendas via site, o nosso TI não quer ter trabalho adicional, etc. São sempre as mesmas justificativas, parece que ensaiam essas desculpas. Isso é perfeitamente compreensível porque, de fato, a grande maioria dos projetos de implantação de software nas distribuidoras foca quase que exclusivamente nas questões técnicas, na integração entre plataformas, sistemas. É uma implantação fria. Não leva em consideração, não envolve as pessoas, não tem uma metodologia para o alinhamento das equipes internas, para esclarecer as tarefas de cada um, para simplificar processos, para estabelecer com clareza objetivos e métricas a serem monitoradas, para alinhar uma frota interna da distribuidora que vá navegar rumo aos mesmos destinos, aos mesmos objetivos, para fazer uma travessia digital realmente integrada e realmente colaborativa. Por isso que não adianta implantar apenas a plataforma. É necessário fazer uma implantação consultiva, metodológica da plataforma e do papel das pessoas em relação com essa plataforma. Esse é o modelo que nós chamamos de travessia digital, que começa justamente com o alinhamento da frota interna da distribuidora e vai atravessando 8 escalas até conquistar os mares e formar uma verdadeira marinha mercante para as vendas também via canal online, harmonizadas com as vendas via canais presenciais. Isso exige um processo metodológico específico para a distribuidora, para a realidade da distribuição, e é uma trajetória de pessoas e tecnologias simultaneamente. Essa é a travessia digital e esse é o assunto do nosso módulo 2, que é a continuação do módulo atual aqui na Academia Istilus. Eu espero vocês lá e uma boa navegação.